Roberto. Não, Jesus não estava falando com as pessoas do Brasil. Jesus estava falando com Jerusalém. Jesus estava falando da volta dele e dos sinais que os discípulos ouviriam, veriam, presenciariam. Meu amigo, isso não aconteceu. Por isso, aqui o livro Porque Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda. Então quer dizer, uma crítica contundente à escatologia cristã. Aí o que você vê, por exemplo, Apocalipse. Só para dar para vocês terem uma ideia de que Apocalipse foi escrita um livro de emergência, de urgência, um livro frenético, gritando aos pés dos ouvidos das igrejas que estavam sofrendo. João agora escreve o Apocalipse dizendo sobre a volta de Jesus. Vamos lá. Vamos ver o que foi que João falou aqui em Apocalipse. Olha só. Apocalipse 1, versículo 3. Não, logo o versículo 1 de Apocalipse. O primeiro capítulo de Apocalipse, o versículo 1 de Apocalipse. Veja o que ele trata. Ele fala assim, ó. Revelação de Jesus Cristo. O povo estava angustiado, Antônio. O povo, a igreja, estava perplexa, se sentindo que estavam na grande tribulação. Eles estavam sentindo que estavam na grande tribulação. Mas eles estavam clamando pela volta de Jesus. As 7 igrejas clamando pela volta de Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí João escreve o Apocalipse dizendo revelação de Jesus Cristo. Ele nem coloca que é uma maconha que ele fumou, não. Ele fala revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente... Vamos lá que você está há 2000 anos. Pode dar um detalhe nisso aí? Pode, com certeza. A palavra ali para brevemente é taxei. Taxei é o que origina a palavra táxi. Quando você chama um táxi, que é um táxi que é algo rápido ou é algo demorado? Algo mais rápido. Então ali é rapidamente, de forma iminente, de forma apressada. Então quando se usa essa expressão é para falar que é uma coisa iminente de acontecer, não é uma coisa tipo assim, vai acontecer hipoteticamente no futuro longínquo. Não, era uma coisa para aquele período, para aquela hora. Agora o Brasil, eu gostaria que o Brasil me observasse, pegasse a Bíblia, para que nós ainda no capítulo 1, versículo 1, vamos partir para o versículo 3. Diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Lê para mim aqui. Veja esse verde aí que está aí cruzado. Porque Porque o tempo está próximo? Isso. Depois aqui no 7? Não, o versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. Aí. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Vamos lá. Vamos interpretar esse versículo aí da seguinte forma. Eis que vem com as nuvens. Eis que vem. Quem é que vai vir com as nuvens? A volta do nosso Senhor. Sim, porque ao tempo todo Jesus está falando de maneira escatológica sobre a sua volta. Então ele está falando, eis que vem com as nuvens. E todo olho, isso é visível, todo olho verá. Não é invisível, como os preteristas. Já não são mais os apóstolos, os discípulos que estariam lá olhando. Não todo apenas eles, mas ver. todo olho agora verá. Porque os meus inimigos virão. Mas ele deu uma data para ele voltar aqui. Você percebeu a data que ele deu? Deixa ele ler de novo. Vou dar a oportunidade de você ler de novo e ver a data. Agora eu tô atento. Até mesmo os que transpassaram. É o quê? Traspassaram. Vamos lá. Lembra dos soldados romanos? Certo. Eles não pegaram algo agudo, ponte agudo, e eles enfiaram essa lança em Jesus? Jesus está dizendo, deixando bem claro, que o tempo vai ser tão rápido que eles estarão vivos para ver a volta dele. Até mesmo os que o transpassaram. Até os mesmos que o transpassaram. Continua a leitura para ver mais um detalhe aí. E todas as tribos da terra... Tribos da terra? Tribos? Que tribos são essas? Onde tem tribo aqui? Tribo no Brasil é a tribo Tupinambá, Aiporó... Uruê-Uauá. Você está entendendo que as tribos são as tribos de Israel? Uhum. São tribos. Israel se aglomerava em tribos.
Então está falando das tribos que verão tudo isso acontecer, porque a volta e o juízo de Deus é contra Israel. Não é contra nenhuma outra nação. Por isso que tem os 144 mil, que são das 12 tribos. Os pastores ensinam isso para vocês? Os padres? Não. Vamos lá. O fato deles estenderem isso até hoje... É porque dá grana. E é o que você falou, aí o cara fala assim, não, ó, tá chegando. Você tem pouco tempo para comprar, adianta o passe. Apocalipse 13, 3:11. 3:11 vai dizer o seguinte, para que a gente possa ter uma ideia melhor do que eu tô falando, diz o seguinte, olha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o 3:11? 3:11. Vamos lá. Diz o seguinte, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está dizendo que vem sem demora. Sim. Essa demora dele, que vem sem demora. Por que ele está enfatizando isso para as igrejas? Se a ideia dele era vir com 2, 3, 5, 10 mil anos depois, por que ele enfatiza para as pessoas? Eis que venho sem demora. Por que ele está falando o tempo todo de tempo? E outro detalhe nisso aí, para que as pessoas prestem atenção. Isso aí era um documento que, teoricamente, seria uma carta que ele está enviando para algum lugar. O texto de Apocalipse diz que ele está enviando para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, ele está falando para o público que era daquela comunidade daquele período, para eles se prepararem, para eles se resguardarem. A pergunta que fica é, essas pessoas estão vivas ou estão mortas? Elas deveriam estar vivas. Mas se elas estão mortas é porque a promessa falhou. É porque foi mentiroso. Eis que venho sem demora. Veja que o pessoal estava angustiado. Uhum. Quando eu digo pra você assim, tu pergunta assim, Jason, eu tô aqui embaixo no hotel, cara. Tô te aguardando pra almoçar. Eu digo, cara, espera um pouquinho que eu não vou demorar. Esse não vou demorar, enquanto eu vou descer do quarto, pegar o elevador e vou descer até o estacionamento. Vai durar quantos dias? Não, é muito rápido. É muito rápido, não é não? É isso que eu gostaria que o público brasileiro pensasse e refletisse. É muito rápido. E entenda, Jesus está falando isso no capítulo 1. Jesus está falando isso no capítulo 2, capítulo 3. Certo? Agora, eu estou lendo o capítulo 3, versículo 11. Veja o que diz o capítulo 3, versículo 22. Diz assim, ó. Quem tem ouvido, ouça. Opa, o 22? Deixa eu só pegar aqui direitinho para ver aqui. 3:11. Certo? O 22, capítulo 22, 12. Olha o que ele está dizendo aqui no último capítulo de Apocalipse. Entenda que ele falou isso no capítulo 1. Sim. Capítulo 22, diz assim, versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por que ele está falando de novo? Eis que presto venho. É uma coisa... Enfatizando, né? Enfatizando. No capítulo 1 ele fala sobre isso. Começa dizendo, tô vindo aí, eu já tô chegando. Uhum. Aguardo porque tem, guarda, segura aí. Não, persevera. Segura a coroa aí. Porque eu já tô chegando, para dar a coroa de vocês. Aí ele diz aqui, no versículo 22, agora o 12, ele diz assim, ó, no versículo 12, de novo, eis que cedo venho. Eis que presto venho, eis que cedo venho, eis que breve venho. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Galardão. O que o pessoal estava esperando? Uma Pensa. Era. O povo estava esperando uma recompensa, porque ele deixou pai, mãe, filhos, esposa, terras, para pregar o evangelho. Uhum. E Jesus está dizendo, eu vou dar a recompensa de vocês. Mas esperem. Aguarda um pouquinho só que eu estou chegando. Mas ele está falando para quem? A questão toda é a gente pensar para quem ele está falando. 144 mil. Não, ele está falando com todo aquele pessoal que acreditava nele. Mas ele já tinha selecionado aí Se tinha, estava na cabeça dele. Número, né? Tem um outro Mas detalhe. A volta dele é para todos. Quando Ele só vai levar a metade. Ele fala também, eu acho que era pro Anás, né? Que veria ele, né? Exatamente. Aí você vê que no final agora, olha só. Veja que eu estou lendo aqui o 22, 7, 22, 12. E quando chega no último capítulo, ó, não tem mais nada aqui agora, ó, acabou. O último capítulo de Apocalipse, o último versículo, o penúltimo versículo. Veja o que ele vai falar de novo aqui, ó. Eu quero que você leia, por gentileza, o que está grifado aqui, o versículo 20. Olha o que ele vai falar no capítulo último, o penúltimo versículo para acabar o Apocalipse.
Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Pronto. Certamente, se ele dissesse certamente eu venho, poderíamos estar aguardando por ele, porque ele falou certamente venho. Mas ele falou só certamente venho? Como é que é? Certamente cedo venho. Aí pronto, ele lascou com tudo. Aí ele lascou com tudo, acabou o problema com aí. Porque se ele disser certamente venho, né? Mas venho sem demora. Aí complica meu lado. Como é que eu vou interpretá-lo de uma maneira diferente? Ele complica, ele me quebra. Quando ele diz, certamente cedo venho, brevemente venho. Se eu digo pra você, cara, olha, veja bem, um dia eu vou no teu podcast, tu me liga, Jason, ó amigo, tu poderia, cara, vir aqui no nosso podcast, Três Irmãos, aqui em Minas Gerais? Eu digo, cara, um dia eu chego por aí. Qual é esse dia? Não sei. Não sei, cara. Tá claro isso. Não sei. Pode ser qualquer dia, não é verdade? Do ano, do mês, sei lá o que for. Mas se tu diz assim, Jason, entre agora, o finalzinho de julho, começo de agosto, quando é que dá pra você vir? Aí eu digo, cara, pode me aguardar aí que no início da semana de agosto eu tô por aí. Isso quer dizer que pode ser que é de segunda a domingo da primeira semana de agosto. Concorda comigo? Totalmente. Mas se eu venho 10 anos depois e pergunto, e aí, cara, aquela proposta do podcast? O que tu vai falar pra mim? Nossa, nem lembrava mais Você disso, entendeu, né? meu irmão? É justamente isso. Nós estamos tratando de uma escatologia que era para ser consumada. Era para ser verdadeira. Nós deveríamos viver hoje nos novos céus, novas terras, certo? Com o reinado de Jesus sobre todas as nações, todos os joelhos se dobrando diante de Jesus e confessando que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo o joelho se dobrará. Isso não aconteceu. O evangelho deveria ser pregado em todas as nações. O evangelho deveria ser pregado a todas as tribos de Israel para que então Jesus viesse. Está aqui, capítulo 10, versículo 23. Ele diz o seguinte, já estamos passando do nosso tempo? Não, senhor. Temos um tempinho ainda? Totalmente. Capítulo 10, Brasil. Versículo 23. Diz o seguinte, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fujam para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel. São apenas as cidades de Israel, sem que antes venha o Filho do Homem. Qual é a promessa aqui, entendeu ou não? Eu sei que ele vai estar em Israel. Tudo bem. Vou ler devagar. Vamos lá. Em verdade vos digo Sim. que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não acabareis. Antes dele percorrer todas as cidades, Fechou. o filho dele voltará. Valeu, Jason. Pronto, você entendeu. Isso é exegese sem precisar de pastor. Você está pegando o texto como ele é, entrando no contexto histórico, gramatical, e entendendo o que Jesus está dizendo. Para quem? Primeiro, você pega um livro e pergunta quem é o autor. Certo. Para quem o autor está escrevendo? Quem recebeu? Em que tempo foi? Para quem foi? E qual era o sentido do autor? E o contexto histórico da época? Você entendeu isso? Não precisa de pastor nem padre para te explicar isso. Até porque se você for recorrer a um pastor e um padre, eles vão te espiritualizar o texto, vão fazer uma coisa chamada exegese, e aí você vai entender que é para hoje e para o futuro. Agora, se você pegar o texto como ele é, colocando no contexto, você vai interpretar da forma correta a qual o autor escreveu. Mas nós estávamos, Brasil, lendo o capítulo 10. Alguns capítulos depois, 6 capítulos depois, Jesus volta ao tema da volta dele. No capítulo 16, versículo 27, Jesus diz assim para aqueles. Ouça o que ele diz. Estamos no ar? Sim. Pronto. Ele diz o seguinte. Pode. Tem vários atores, pediu para ler depois de tentar aqui, né? Vamos ler o superchat? Só... Não, pode concluir. Você põe, o Pedro põe ele, dá para me ler lá. Pronto. Tranquilo. Diz o seguinte, olha só. Porque o Filho do Homem, eu estou lendo agora, Brasil, capítulo 16, versículo 27 e 28. Eu quero ver qual é o intérprete que vai tirar esse texto do seu contexto para trazer para os dias de hoje. Quero ver quem vai ser o ousado para isso. Vamos lá, lê o texto. Você pode ler o 27 ou 28? Lê para mim, porque você vai dar uma despertada boa e eu descanso. Vamos lá.
Cadê? Lê devagarinho para eu ir te explicando. E você raciocinando. 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E o 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão. Parou aí. Alguns há dos que aqui estão ou do que ali estarão? Dos que aqui estão. Agora vamos pregar o contexto disso daí. Onde é que Jesus estava com pessoas perto dele, sim ou não? Estava com todo mundo em volta dele. Então, se ele estava com pessoas, imagina a cena, perto dele, o que é que ele diz para essas pessoas? Alguns. Há alguns do que aqui estão que não provarão a morte até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Até que vejam. Que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos lá. Jesus falou que viria com seus anjos. Sim. Então eles veriam Jesus com anjos ou sem anjos? Com os anjos. Porque está escrito literalmente com anjos. Para dar a cada um segundo as suas obras, não é isso? Versículo 27. Exato. Isso quer dizer ressurreição de mortos. Isso quer dizer que os mortos ressuscitariam e receberiam cada um suas punições e suas benesses de acordo com suas obras. E todos veriam isso acontecer. Mas ele falou que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, não morrerão, padecerão fisicamente. Se alguém disser, mas isso daí Jesus está falando que alguns não provarão a morte espiritual. Não. Se fosse morte espiritual, ele não falaria alguns. Mas alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir. É uma vinda. Para ele vir, ele tem que ir. Concorda comigo ou não? Totalmente. Só quem foi pode voltar. Pronto. A volta dos que não foram fica difícil. Então Jesus está dizendo para eles que eu vou. Mas eu virei. Certo? Alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir quem? O Filho do Homem. Aonde? Nas nuvens. Com o quê? Com poder e com grande glória. Mas não morrerão. Aí eu pergunto para você. Vamos olhar aqui para o livro, pessoal. Eu pergunto, Jesus mentiu sim ou não? Me responda você agora. Você não pode fazer isso com a gente, mano. Sacanagem. Eu te falei que minha mãe tá vendo essa porra, velho. Seja sincero, cara. Seja sincero. O que você leu? O que você leu? O que tá falando aqui não aconteceu. Então, não aconteceu. Né? Isso é uma? É uma mentira. Então, Jesus... Não, não tem coragem de falar isso, não. Fala aí, pô. Ei, pô, tá doido pra bater as palmas aqui agora. Já tava preparando? Pare com isso, homem. Não. Sem brincadeira. Não, vamos lá. O que você acha? Jesus mentiu ou não? Cara, eu já te falei até do que eu penso, do que eu acredito. Eu não acredito no que está na Bíblia, para falar a verdade. Não acredita no que está na Bíblia. É a realidade cruel. Mas do que está escrito aqui, sendo as palavras de Jesus, ele falando para os seus discípulos, o que ele falou não aconteceu. Então ele? Ele mente. Não, ele mente? Tá no presente. Ele mentiu, né? Ele mentiu, tá no passado. Ele mente no momento que ele fala com eles, né? Ele mente no momento, exatamente. Porque os discípulos morreram, nem todos eles padeceram. Eu tô falando isso de uma linha hipotética. Tá certo? Sim. Porque o Antônio tem como desgraçar esses versículos ainda mais, dizendo que nada disso aconteceu. Porque o Antônio diz que Jesus não existiu. Eu ainda tô dando a colher de chá. Olha como eu sou bonzinho. Mas eu digo... O Antônio é empalador. Eu não sou empalador. Eu digo que Jesus mente... Isso aqui é como porque ele tinha assim, as previsões, não tinha? Ele sabia do que aconteceria. Se Jesus sabia de tudo, Antônio vai falar uma coisa agora? Pode falar. Isso, quando o Jason fala que Jesus mentiu, é a mesma coisa que a gente fala assim, o Coringa roubou. O Coringa não roubou na realidade, mas na diegese textual, no contexto do texto, da narrativa, ele roubou. Então, quando a gente fala assim, Jesus mentiu, a gente não tá falando que existiu um Jesus, esse Jesus que existiu mentiu. Não, a gente tá falando no texto, no mito, Jesus ele mentiu. Assim como a gente fala, olha, Hércules, ele realizou os 12 trabalhos. A gente tá falando que existiu um Hércules que realizou 12 trabalhos? Não, a gente tá falando que no mito de Hércules, o personagem realiza os 12 trabalhos. Então, as pessoas têm que ter esse discernimento. E muitas das vezes as pessoas ficam, olha, ele tá falando que Jesus mentiu, mas ele fala que Jesus não existiu, que Jesus é um personagem. Então, tem que ter essa separação, tá? Tem que ter esse cuidado, esse carinho. Agora, Brasil, voltem-se aqui para vocês terem uma ideia.
Jesus falou tudo isso. Aí eu pergunto, qual era a concepção da igreja? A igreja acreditou nele? Os A apóstolos? igreja, sim. As cartas que foram escritas, a história da igreja, toda a estrutura da história eclesiástica, escrita em Atos dos Apóstolos. Sim, tudo. Ele é, Ele é o autor, né, da obra. Será que vai demonstrar que essas igrejas acreditaram nessa promessa, sim ou não? Sim. Sim. Toda a igreja esperou Jesus voltar. As pessoas se preparavam, vendiam seus bens, vendiam tudo. Está tudo escrito em Atos. As pessoas... Paulo, inclusive, falou que as pessoas não tivessem nem sequer vontade de casar. Porque Jesus estava próximo para voltar. O próprio Paulo pensou que estaria vivo e veria vir a vinda de Jesus. Ele falava, nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Paulo está vivo? Não está. Não. Mas ele se colocou. A esperança dele de que Jesus voltaria e encontraria ele vivo. Aí você vê que, só para você ter uma ideia, numa carta só, que é a carta escrita para os hebreus, no capítulo 1, Brasil, versículo 1 diz assim, ó, logo o primeiro capítulo da carta, ele diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. É o quê? Falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Peraí, cara. Como é que eu posso estar... Se tem mais 20 gerações pra frente, certo? Sei lá, 50 gerações pra frente aí. Como é que eu tô falando que já estamos nos últimos dias? Não, eu acho que aí o certo é nesses últimos milênios. Nesses últimos milênios. Não está escrito nos últimos milênios. Está escrito nestes últimos dias. Falou-nos nestes últimos dias, Brasil, pelo Filho. Que isso, cara. Jesus estava falando, não foi? Naquela época. Sim. E era últimos dias. Versículo, agora, eu vou pegar Hebreus, eu estou no capítulo 1, versículo 1. Agora veja o 9. Cara, quando ele fala últimos dias aí... É para volta tem dele. que entender como dias, não meses. Dias. Que aí a gente reduz em um espaço de tempo realmente mínimo. Isso, totalmente. Ele não falou meses. A volta de Jesus, quando Hebreus foi escrito, quando essa carta foi destinada ao povo, o povo já estava desesperadíssimo sobre a volta de Jesus. Porque os apóstolos estavam morrendo. O tempo estava acabando realmente. O tempo estava acabando. A ampulheta Nada estava com um restinho só de areia. Tava só um pouquinho de areia mesmo. E ele falou na carta, nestes últimos dias pelo Filho. Agora veja, observe o que é que diz o versículo 9. O versículo 9 do mesmo capítulo diz o seguinte. Ó. Deixa eu ver, só para dar uma constatada aqui. O capítulo 9, quero dizer. Capítulo 9, versículo 26 dessa mesma carta, gente. Diz o seguinte. A gente precisa mostrar e gastar garganta para falar isso para as pessoas, porque as pessoas não gostam de ler. Certo? Olha o que diz assim, ó, capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O quê? Peraí, no final dos séculos? Ele não falou que o final dos séculos, o fim de tudo, não seria a volta dele? Sim. Aquele que perseverar até o fim. E esse fim dos séculos aqui, últimos dias, o que são? Não são dias que precederão a volta de Jesus? Sim. E por que ele não voltou? Aí Hebreus ainda continua, no capítulo 10 agora. Estou indo para o 10, 25. 10, 25 ele diz assim, ó. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Ele falando do que aqui agora? Vamos interpretar. Não abandone... Está chegando nos últimos dias mesmo. Como vedes... Tá aqui, ó. Quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aí, que dia é esse aqui, diz o que você fala? Eu vou explicar para você. Que dia é esse? Tá em Mateus 24, 36. Aqui, ó. Jesus está falando da volta dele, certo? E quando ele fala daquele dia e hora... 24, 36, diz assim, ó. Aí você vai entender a conexão do que Jesus havia falado e o que eles haviam interpretado. Jesus fala assim, ó, no versículo 36. Opa, vamos lá. 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe,
nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus está falando da geração, porque ele fala no versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quer dizer, ele está falando do fim do mundo. Sim. Aí ele fala, mas qual vai ser o dia, Jesus? O dia fala segunda, quarta, sexta, domingo. Jesus fala daquele dia e hora. Ninguém sabe. Eu não vou revelar isso para vocês, eu quero que vocês perseverem. Mas eu virei. Aí agora, daquele dia e hora, você guardou isso? Sim. Volta agora para esse mesmo versículo. Aí ele fala assim, ó. Vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual era o dia? O dia que Jesus estava falando, aquele dia e hora. Tá aqui, vede Só o Pai sabe. que vai se aproximando aquele dia. Se vai se aproximando aquele dia, meus amigos, é porque eles iriam viver isso. Agora, nesse mesmo texto, veja como é que é, eles enfatizam a volta de Jesus o tempo todo. Nesse mesmo texto aí no capítulo 10, veja o 37. Ele diz assim, ó. Lê o 37 para mim, por gentileza, que você vai ficar melhor lendo. Mais bonito? Isso, vai lá. Beleza. Mais elegante. 37. Porque ainda um poucochinho de tempo é o que há de vir, virá e não tardará. Veja que ele não está falando nem pouquinho. A expressão poucochinho, sabe, não é nem um pouquinho de tempo. É como se eu estivesse falando com uma criança, certo? É como se eu estivesse minimizando um pouquinho ainda. O pouquinho não é nem pouquinho, é poucochinho. É uma expressão hebraica que denota uma proximidade urgente, rápida, de algo que está prestes para acontecer, que vai acontecer talvez amanhã, ou antes que você acorde. O que há de vir, virá e não Tardará. Se não tardará, como é que nós estamos falando sobre a volta de Jesus hoje? Para uma carta que foi escrita para o século I. Estaria e nós tardio. estamos no século XXI. Você está entendendo, meu irmão? O que eu estou falando para você? É grave isso. Entende que Mas- isso aqui não é uma apostasia, uma blasfêmia, uma heresia? Isso aqui é uma realidade que não aconteceu. Mas isso é uma coisa que não pode acontecer. Por quê? Porque o dia que ela acontecer, acabou, mano. Não tem mais história depois disso. Mas não é a história porque o começa. Não, ao contrário, a história começa. É. É aí que a história começa. É aí que o reino de Deus se estabelece. Sim. É aí que Jesus volta. É aí que os mortos O ressuscitam. reino de Deus ia ser na terra, ia descer a Jerusalém do céu, ia ser estabelecido aqui. O reino é na terra, não é no céu, entendeu? Então, Não, eu se tô isso ligado. acontecesse, não é que o mundo ia acabar e explodir o planeta, não. Ia voltar Jesus, ia estabelecer um reino na terra, ia ressuscitar os mortos e ia ficar aqui na terra mesmo. Não é em outra dimensão, não é num céu, não é nada disso, não. Olha, Tiago, depois de Hebreus... Mas essas histórias, o que eu digo é desse tempo breve, que eles estão fazendo isso há 2000 anos, essa história não pode chegar no final, porque é assim que eles estão conquistando tudo que eles querem. Porque, por exemplo, você me conta que na época que Jesus disse para os discípulos que isso aconteceria, que as pessoas começaram a abrir mão dos seus bens, algumas nem se casaram, porque era assim que eles conseguiriam talvez a salvação. E esse padrão se repete até hoje. se repete por falta de uma não conclusão. Então, o dia que concluir, acabou. As pessoas vão parar desse padrão de tentar comprar a Na sua sua visão, salvação. diante do pouco que eu te mostrei, diante dessa pouca mensagem que eu mostrei para você, você acha que isso vai acontecer? Não, não vai. Não vai. Então por que as pessoas falam sobre a volta de Jesus até o dia de hoje e ganham dinheiro com isso? Porque são charlatães. Manter uma estrutura que foi criada. Por que o padre fala que Jesus vai voltar? Se ele está cansado de ver que isso aqui tudo demonstra e deixa claramente. Qual é a interpretação que eu faço disso? Ah, tem interpretação mais honesta que você tem que fazer. Qual é a interpretação mais honesta? Existe um povo. Uhum. Dentro desse povo, existem igrejas. Sim. Essas igrejas estavam baseadas aos pés dos apóstolos por uma promessa que Jesus tinha feito aos apóstolos. Jesus disse que ia voltar. E que o tempo que ele falou que ia voltar era o tempo de vida dos apóstolos. Exato. O povo confiou. O povo acreditou. Certo? O povo perseverou. Mas o povo não viu a conclusão desse projeto. Foi um elefante branco. E aí tem uma adaptação, vamos pensar, contextual, para que hoje, no Nenhuma. fim dos tempos, ainda venha a acontecer. Não há nenhuma. Então, mas adaptaram isso, mas não segundo a Bíblia, segundo a imaginação. A imaginação. Tá, as pessoas Aham. inventam. Não, o que está escrito é isso aí, já acabou. acabou. Já. Entenda bem uma coisa. Se eu digo para você que Jesus virá um cavalo branco e aparecer um cavalo vermelho, não é Jesus.
Eu falei cavalo branco. É isso, cara. É você entender literalmente as coisas. Não precisa você ficar figurando uma coisa para dar justificativa ao texto. Bota aquela passagem em Apocalipse que diz: ai daquele que alterar um ai, um tio dessa escritura. Porque o autor, ele sabia que as pessoas naquele período faziam isso, né? Não era a exceção, era a regra as pessoas pegarem e deturparem um texto. E hoje em dia não precisa nem deturpar fisicamente o texto, né? E as pessoas deturpam na imaginação. Uhum. Falam que lá no Gênesis tem trindade, tá falando de Jesus em Isaías 53. Aí você vai no texto, tem Jesus Cristo? Não tem. De onde você tirou isso? Ah, eu inventei. É difícil. É a mesma coisa no Apocalipse. Veja que Tiago, ele escreve para as 7 igrejas. Ele deixa bem claro que ele escreve para as 7 igrejas. Logo no começo do capítulo 1, versículo 1 de Tiago. Tiago, um grande evangelista, escrevendo para as igrejas. Olha a fé de Tiago. Ele vai exortar os irmãos sobre a volta de Jesus. Eu falei para quem ele estava escrevendo? Para 7 igrejas. Para 7, não para 8. Concorda comigo? Sim. Acabou. Se é 7, é 7. Aí ele fala assim, eu estou lendo Tiago, capítulo 5, versículo 7, 8 e 9. Ele diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e guardando com paciência, e aguarda com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejam condenados. Eis que o juízo está à porta. Os irmãos estavam se queixando. Uhum. Cadê a volta de Jesus, Tiago? Tiago, Pedro, João, Bartolomeu, cadê Jesus? Aí ele diz aqui, ele escreve. Eu gosto de que você lê isso Tá com suas chegando a palavras. chuva. Quando ele fala chuva temporã, entenda que ele está falando com agricultores. Sim. Ele está falando com pessoas do campo, porque as pessoas mais humildes aqui, elas que receberam Jesus. Certo? Sim. Então ele faz uma comparação. Uma comparação que Lula faz quando está falando com agricultores. Então, quando você lê, entenda que ele está falando com pessoas camponeses. Lê o Jesus texto. era contra os agricultores? Não vou dizer nada. Leia o que está escrito. Vê a exortação que ele dá. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda. Pacientes. Por que pacientes? Reflita sobre isso. É porque eles estavam impacientes, né? Já não tava com impacientes tranquilidade mais. Tá, mas eles estavam em que época? Agora vem para a exegese. Eles estavam em que época? Na época do escritor? Sim. O escritor estava conversando com pessoas que estavam na época dele. Sim. Certinho. Mas ele está pedindo paciência. Para quê? Até a vinda do Senhor. Ué, mas que senhor é esse? É o soldado romano? É o imperador? Não. É o próprio Jesus? É. Mas Tiago está falando da volta de Jesus naquela época, 20 séculos passados. E está pedindo paciência para aquelas pessoas que estavam naquela época. Uhum. Continua. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência. Opa! O lavrador semeia e espera com paciência o seu fruto, não é isso? Sim. Vamos lá, continua. Até que recebe a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes. Paciência, ele está pedindo de novo, paciência. Sede vós também pacientes. Certo, vai lá. Fortalecei o vosso coração. Quer dizer, fortalecer a fé. A fé não está no coração, que as pessoas dizem? Sim. Fortaleça a fé. Porque ele está vindo por aí. E vocês não podem perder a fé. Continua. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Ele poderia dizer que estava longe, né? Como é que ele fala? Assim, Roberto, vamos raciocinar numa coisinha rapidamente aqui. Roberto, como é que você escreve cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo fumegando no teu pé do ouvido, te inspirando, porque ele diz que os escritores cristãos foram inspirados e iluminados pelo Espírito Santo, que não pode errar, pelo próprio Deus. Como é que esse homem erra? Você entendeu que a fé em Jesus é uma balela?
e que não adianta eu debater com ninguém sobre isso. É uma balela, meu amigo. Tá aí escrito o próprio Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. Sim, Ele tá falando pelo Espírito. Certo? concordo. Aí se ele fala pelo Espírito, escreve uma carta que foi canonizada, até os padres escolheram essa carta. Entre todas, que falam sobre a volta de Jesus. Disseram, não, essa daí é verdadeira. Como é que eles não veem essas coisas? Isso é desonestidade? O que é? Interpretação? De pessoas que têm PhD, doutorado em Bíblia, né? Será que eles não sabem interpretar um texto tão Não é simples? possível coisa dessa. Se Roberto tá aqui pensando... Porque o tempo mais longínquo que a gente poderia esperar dentro dessa passagem aqui seriam as chuvas. No máximo. Não tendo uma referência exata, tipo, de que momento seria, Não, sei lá. O tempo máximo é a vida dos ouvintes dessas Exatamente, é só pregações. isso. Então a gente pode falar que ali no... Se a gente pegar aí no máximo 120, 150. No máximo. Nossa, 150 anos de vida? O cara ia ter? Não, porque, por exemplo, assim, se o cara tá escrevendo ali na década de 70, por exemplo. Aí a gente bota que o cara vive aí... Até o ano 70. Até o ano 150. até o ano 150, Entendi. os ouvintes, né? As Entendeu? pessoas, o bebê, a criancinha ali ouviu aquilo ali. Aí, mas que a gente pode falar. Pronto, é o ali máximo. acabou todas as Seria a gerações. última geração. Não, e uma geração tem 40 anos. Sendo que quando Jesus falou na tempo diegético da narrativa, na década de 30. E uma geração, se você pegar o capítulo inicial de Mateus, ele equivale a 40 anos. Então, se você pega 30, 40, 70, que é quando tem a instituição do templo. Sim. Só que, mesmo se você pegar a questão que os preteristas colocam que é a destruição do templo, você não vai ver a ressurreição dos mortos, você não vai ver vinda de anjo, você não vai ver vinda de Jesus. E aí fica uma questão ali difícil de você endossar como Jesus tendo sido verdadeiro nisso, entendeu? Veja, alguns intérpretes, o que é que eles vão fazer aí? Eles vão dizer que quando Jesus falou sobre a questão, por exemplo, só para você ter uma ideia de como é traiçoeira a interpretação. Posso fazer a interpretação aqui rapidinho? Veja como é que um teólogo faz com você. Da seguinte forma. Ele vai pegar o texto. O teólogo que está me ouvindo agora sabe disso. Não sei como é que estão os comentários. Mas, olha o que é que o teólogo vai fazer. Você pergunta para o teólogo e fala, pastor, a Bíblia diz no capítulo 16, versículo 27, diz, porque o filho do homem virá na glória de seu pai. Ele virá, independente de qualquer coisa, mas na glória de seu pai. Com os seus anjos, então dará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Uhum. Como é que eles respondem isso? Eles respondem dizendo que Jesus, aqui no capítulo 17, ele sofreu uma transfiguração e todos viram Jesus transfigurado. E pelo fato de ter visto Jesus transfigurado, isso tipifica o seu reino. Entendi. E tipifica a sua volta. Jesus mostrou uma miniatura do reino de Deus. Mas tudo bem. Vamos lá. A Bíblia está dizendo que Jesus virá. Mas no Monte da Transfiguração, Jesus estava lá ainda. Jesus não viajou para nenhum lugar. Né, teólogo? Jesus não viajou, senhor teólogo, para nenhum lugar. Para ele vir de cima, ele teria que fazer o processo de ir. E ele não foi, senhor teólogo. Ele estava lá 6 dias depois. Está aqui escrito, ó. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu em particular para o monte. Aí eles falam, tá vendo alguns? Alguns é Pedro, Tiago e João. Ah, eu digo, bacana, legal, pode ser. Mas aonde é que está Jesus vindo na transfiguração com seus anjos? E a ressurreição dos mortos e a obra E de para cada um? dar cada um segundo as suas obras. Aí lascou, né? Você entendeu? É por isso que eu digo para você que está do outro lado. Porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. É um livro que vai ser uma revolução na sua cabeça de maneira exegética, hermenêutica, histórica, gramatical e crítica. Cabe a você do outro lado pensar. Você quer continuar ou... É que nem o seguinte,
tu sabe que tua mulher tá te botando chifre. É foda, mano. Tu vai continuar aceitando ela te botando chifre, sendo corno, ou tu vai falar assim, não, meu irmão, chega com essa porra aí. Aí tu escolhe, tu quer ser corno ou não quer, né? Aí é contigo. Exatamente. É Ele isso aí. deu uma tipificação muito boa. Não, mas é sacanagem, né? Assim, essa dói muito também, Dói, né? não dói? Essa Cara, dói, muito por que também, que né, dói? velho? Porque você foi condicionado a sua vida inteira a acreditar que tem um papai do céu, numa nuvenzinha branquinha zelando por você e que ele é bom, amoroso. Aí aquilo ali ficou no seu imaginário durante toda a sua vida. Então, para você se livrar dessa ideia, é uma coisa que é custosa. Só que você quer viver na Matrix da mentira, né? A pílula azul. Já viu o Morfeu quando ele vai entregar? Ele fala assim, ó, aqui é a pílula azul. Você continua no país da Alice e da Maravilha. Ou você quer a verdade, a pílula vermelha? Você quer viver sua vida como é que ela realmente é? Você vai ser bom porque você é bom ou não porque você quer um paraíso ou tem medo do inferno? E aí você escolhe, eu quero a realidade ou eu quero a mentira. Ó, só pra gente matar a pau. Isso Pra aí é terminar. red pill pra caramba, viu? Ó, pra gente matar a pau. Você ouviu, mesmo não sendo um católico praticante, você ouviu que o anticristo, ele virá ou não? Ele virá. Né? Nos últimos instantes ele virá. Quando Cristo for voltar, o anticristo também vai estar que aqui. legal. Então o anticristo é apenas um sinal forte da volta de Jesus, concorda? Sim. Então, veja o que vai dizer a Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 7, João é o que vai tratar sobre o anticristo. Veja o que ele fala do anticristo. Ele diz assim, ó, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Ele diz, mas se andarmos na luz como ele na luz está... não é 1 João aqui. Deixa eu só ver aqui para eu não me confundir. Certo? 1 João 4, 3, 4. É muita coisa para decorar, viu, amigão? Tô te falando. O cara pra falar isso aí embasado, tem lá. que sofrer um pouquinho. Ele né? diz 4, 3, 4, 1 João. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. A igreja não tinha ouvido falar que o anticristo viria? Jesus não tinha falado sobre o anticristo? Sim. Jesus não falou que para os discípulos, quando virem, fujam? Não foi isso? Sim. Então quer dizer que o anticristo não apareceria no templo? Jesus não deixou bem claro que eles, os judeus, aceitariam o anticristo? Não aceitaram Jesus, mas aceitaram o anticristo. Aí ele está falando aqui, ó. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. É o quê? Como? Já tá aqui, já não é que não. Já tava lá, né? E tu repara uma coisa ali, um detalhe que pouca gente percebe, ele fala assim, ó, aqueles que confessam que Jesus não veio em carne. Por quê? Porque existiam seitas de cristãos que não pensavam num Jesus terreno, e sim num Jesus espiritual. Aí, isso aí tá combatendo essas seitas que hoje são chamadas de seitas heréticas. Mas João, cheio do Espírito, porque a gente precisa ratificar isso, ele, cheio do Espírito, ele fala, do qual ouvistes falar. Vocês não estão ouvindo falar que tem outro Cristo? Ele já está no mundo. Aí ele diz assim, filhinhos, sois de Deus e tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ué? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ele já está aqui. O anticristo já está aqui entre vocês. Aí, para dar mais uma carimbada, porque talvez o crente não entenda isso de uma maneira muito didática, ele diz assim, ó, no capítulo 2, versículo 18, é isso mesmo, 2:18, ele diz assim, ó, leia, por favor, esse aqui vai ser danoso demais, eu fico emocionado, meu coração, gente, é um coração só e fica ruim. 2:18. Nossa, mano, os anticristo, você já é pesadão, né? Vai lá, manda fé. Filhinhos, é já a última hora. É o quê? Peraí, última hora? Como? Última hora. Aquele dia e hora. É já a última hora. Olha Como aí, assim? ele está escrevendo dizendo que já é uma autoridade dele.
Ele é um discípulo que tem autoridade porque ele andou com Jesus e viveu com ele. Então eles Sob estavam todos. vivendo a última hora? Então quer dizer que eles estavam vivendo a última hora. E é já. E é já. Continua. A bomba vai explodir. Como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. É o que, rapaz? Peraí, por onde conhecemos? Vamos entender. Como assim? Por onde conhecemos? Ele quer dizer que ele estava identificando os sinais da volta de Jesus? Por onde conhecemos? Exatamente. Que já é a última hora. Já é a última hora. Por onde conhecemos que é já Então quer a dizer última que assim, hora. um cachorro que vai sentindo o faro de um produto e vai se aproximando daquele produto e até que chega no produto. Então quer dizer que ele estava identificando João Brasil. Identificando que o anticristo estava lá e que já era a última hora. Porque o anticristo precede Jesus. E mas é que ele fala que seriam mais? Sim. Porque Como todo vistes espírito, que veio o anticristo, também era muitos se têm feito anticristos porque estão na obra do anticristo. Estão na árvore do anticristo. Entendi. Então, muito tem feito. Eu sou o anticristo porque eu Eles estou na negaram árvore. ele, mas estão aceitando. Mas o anticristo está aí escrito também separadamente dos demais. É Colossenses que Paulo fala que o evangelho já foi pregado em todo Colossenses 1, capítulo 1, versículo pra 5 gente e aí. 6. Não, aí veja bem. Aí lê o versículo 28 agora, porque tem o 28. 28. O 28 aqui é o prego. Ele diz assim no 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos. mundo. Tenhamos? Tenhamos. É o quê? Para que quando ele se manifestar como? Como é que ele vai se manifestar? Voltando. Voltando. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Ele está deixando bem claro que o anticristo já estava lá, já estava no mundo, já estava imperando no mundo. E que Jesus estava prestes a voltar. E exortou a igreja. Cuidado, para que nós não sejamos confundidos na sua vinda. Quando ele se manifestar, tenhamos. Ele estava junto. Ele está se incluindo. Vem cá. Quando eu digo assim, cara, vai chegar uma pizza aí. Vai chegar uma pizza e comeremos juntos. Eu estou incluindo quem? Todos nós aqui. Até eu. Sim. Ele está se incluindo. E se ele está se incluindo no século I e dizendo que a volta de Jesus vai pegar todos ali de surpresa, é porque ela vai acontecer naquela época ou na época futura? Nessa agora. Naquela época, né? Se o Jason foi viajar, aí ele tá voltando e eu falo assim, ó, vamos receber o Jason. Quem vai receber o Jason? Todos que estão aqui. Eu e você, né? É. Então, se ele tá se incluindo ali e aquilo ali não aconteceu, então é mais uma prova da mentira. Aí você perguntou para mim Jesus não veio. quantas mentiras. São várias, porque as pessoas acreditaram nele. Os coitados aqui acreditaram piamente que esse cara ia voltar. E ele não voltou. Você entende, meu irmão? Então, 2 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o tal enganador. Este é o tal enganador. O anticristo. Ok. 2 João. João fala sobre isso na primeira, segunda e terceira carta. O tempo todo do anticristo. E dizendo que já está lá. Pelo que nós conhecemos, que já é o anticristo. Aí você está esperando o anticristo hoje. Como é que os pastores falam uma coisa dessa? Porque o anticristo há de vir, porque a Record colocou o filme do anticristo e tal, e que ele vai vir e tal, Que é o e a Papa. Rússia, e que vai ter a Rússia. Isso é muita imaginação, meu amigão. Vamos para a Bíblia? Imaginação, Ucrânia, porque agora já é... Porque agora a guerra dos palestinos e tal, é porque agora é... Sempre foi. Primeira Guerra Mundial foi a volta de Jesus, Segunda Guerra Mundial foi, a Terceira Guerra Mundial... A Terceira Guerra Mundial será o sinal, o prelúdio da volta de Jesus. Nunca é. Por quê? Guerras, fomes, pestes, toda vez que tem uma pandemia, é Jesus voltando. E não é. Por que não é? Porque era para acontecer naquela época. É por isso o livro. Porque Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda.